Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Abra teu coração. Deixe Deus falar contigo nesse momento. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia. Tá bem. Você que trouxe a sua Bíblia, abra junto comigo, por gentileza. Colossenses capítulo 1. A excelência da obra de Cristo. Hoje um culto de Santa Ceia. E vamos falar um pouco desse ato magnífico de amor de Cristo por cada um de nós. A partir do verso 9 diz assim, Paulo dizendo, Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixemos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria, dando graça ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos, na luz. E aqui vem o texto principal. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Amém. Diga assim, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu quero aqui explanar algumas coisas. Eu quero explanar aqui, em rápidas palavras, versículo 9. Versículo 9 vai dizer, por esta razão, também nós, Paulo dizendo, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem. Diga assim, eu preciso ser transbordante do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. O desejo de Paulo é que o povo de Colosso fosse transbordante. E eu tenho certeza que hoje é o desejo de Deus que também você possa transbordar. Transbordar no conhecimento do Senhor. A palavra vai dizer do pleno conhecimento da vontade do Pai. O que seria isso? O conhecimento, ele é libertador. A palavra do Senhor já diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, algumas coisas rompem dentro de você e você se liberta. Mas é um conhecimento, não somente um conhecimento, mas você está falando de um pleno conhecimento. Esse pleno, ele quer dizer completo, ou seja, Deus quer que você seja transbordante no conhecimento completo de Deus, da vontade do Pai. E qual seria a vontade do Pai? Diga assim, sonhos, projetos, propósitos de Deus para a minha vida. Esse é a vontade do Pai para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer, eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dares os fins que desejais, pensamento de paz, pensamento, propósito, sonhos. Diga assim, Deus tem sonhos e propósitos para a minha vida.
E ele continua. Em toda a sabedoria. O texto vai dizer que em pleno esse conhecimento e em toda a sabedoria. Sabedoria é para que possamos viver no temor do Senhor. O que é temor? Temor é respeito, reverência e amor. E esse amor é que nos aproxima de Deus, é esse temor que nos aproxima de Deus. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 9, 10, vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa sabedoria que precisamos, nada mais é do que um princípio de temer ao Senhor. Mas temer é diferente de ter medo. Ter medo é uma coisa, temor é outra. É reverência, é respeito. E o texto continua, além de toda essa sabedoria, também de um entendimento espiritual. E o que seria entendimento espiritual? Nada mais do que uma capacidade concebida pelo Espírito Santo de Deus para compreender e aplicar a vontade de Deus na sua vida, no seu dia a dia. É a capacidade concebida pelo Espírito Santo de compreender e aplicar a vontade de Deus em diversas situações da vida. É isso que Ele quer. É isso que precisamos fazer, ter esse entendimento espiritual. Ter esse auxílio do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender, então, qual é a vontade do Pai, andar nesse caminho e colocar em prática, com a ajuda do Espírito Santo. E ele vai continuar dizendo, no verso 10 agora, dessa maneira, então, ou seja, depois que você aplicar tudo isso, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É profundo demais a palavra do Senhor. E quando nós nos tornamos transbordantes, né? Esse é o desejo de Paulo, que sejamos transbordantes em tudo isso. Quando nos tornamos, então, transbordantes, nós passaremos a viver de modo digno do Senhor. E esse modo digno do Senhor, ele passa a ser um reflexo da glória de Deus através da nossa vida. É a glória de Deus sendo um reflexo, como se fosse um espelho, para refletir a luz, a graça, o brilho, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, através da tua vida. E ele continua, para sermos do seu inteiro agrado, né? Do seu inteiro agrado. O que seria isso? Buscar a aprovação total e completa de Deus em todas as áreas da nossa vida. Vivermos de modo digno para o seu inteiro agrado. Isso é o que precisamos, buscar essa aprovação de Deus, sermos aprovados por Ele. Quando você tem esse conhecimento, você se libertará de algumas coisas. E esse é o caminho para você se aprofundar no conhecimento de Deus, que é o desejo dEle, para que você possa ter esse entendimento, essa sabedoria, esse entendimento espiritual. E então você possa florescer, frutificando em toda boa obra, que seria nada mais do que agradar a Deus e produzir frutos em todas as esferas da sua vida, em todas as áreas, seja na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, por onde você for, você precisa florescer. Diga assim, eu preciso viver para agradar a Deus e florescer aonde Ele me plantar. Diga assim, eu preciso florescer. Aleluia. E ele continua, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso daí e crescendo no conhecimento de Deus. Que nada mais é um conhecimento pleno, profundo, experiencial, ou seja, de viver novas experiências com Ele. Íntimo, profundo, algo pessoal entre você e o teu Deus, o teu Criador. E tudo isso
é algo que transforma a mente e transforma o coração. É o conhecimento que resulta de um relacionamento pessoal com Deus. O relacionamento. Você só vai conhecer uma pessoa quando você senta com ela, quando você tem mesa com ela, quando você passa a ter momentos com ela. E sabe o que falta na tua vida, na minha vida? Esse tempo com Deus, para você conhecer verdadeiramente quem é o teu Deus. Isso é o que nos falta. Nós arrumamos tempo para todas as coisas, menos para dedicar a um conhecimento daquele que te criou, que te formou e que depositou sonhos e projetos na tua vida. Mas como você vai saber qual que é o sonho, o projeto de Deus para a tua vida, se você não senta com Ele para escutar? Essa que é a questão. Quando nós sentaremos com o Pai para ouvir o que Ele tem a nosso respeito? A obediência leva a um conhecimento mais profundo. Você só vai realmente obedecer a Deus por amor, né, com temor, quando você passa então a entender quem é Ele. Isso está faltando em nós nos dias de hoje. Precisamos melhorar isso. O verso 11, ele continua. O verso 11, ele continua dizendo: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e paciência, e se não bastasse, com alegria. Fortalecidos com o poder de Deus. Isso é uma capacitação que vem diretamente do alto. É uma força explosiva, dinâmica e transformadora, que é capaz de suportar os obstáculos intransponíveis. Sabe quando você olha assim e vê aquele, não vou dar conta de passar por isso, Deus? Não vou dar conta de passar por esse processo, não vou dar conta de enfrentar essa situação? A palavra do Senhor vai dizer que os heróis da fé, citado em Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer: da fraqueza tiraram forças. É quando você está fraco que manifesta o poder de Deus. É quando você luta com as suas forças e vê que não vai dar nada e se frustra. Aí vem o poder de Deus dizendo: você não pode com as suas forças, mas eu posso com o meu poder. Eu posso. É isso que ele está falando, de uma dependência. Ser fortalecido com todo o poder é depender de Deus e não da sua força, do seu jeito, da sua maneira. Segundo a força da sua glória. O que é disponível é proporcional à glória de Deus. O poder, ele está disponível para você, mas é proporcional à glória de Deus manifestada na tua vida. Quanto mais a glória de Deus se manifestar na sua vida, mais poder você terá. Mais cheio de poder, mais cheio de intimidade. Você vai atravessar por níveis espirituais diferentes, algo que você ainda não viveu, algo que ainda não desceu ao seu coração, que não chegou ao seu ouvido. É isso que Ele quer, que você mergulhe, que você se aprofunde e descubra os mistérios de Deus que Ele tem para revelar para o teu povo, para a tua igreja. É isso que Ele quer, e é isso que Ele está falando. O poder está disponível, mas quanto mais você busca, mais cheio de Deus você será. Aí sim você vai viver o que Paulo já dizia na sua carta: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Já não é da minha maneira, mas é conforme o querer e a vontade de Deus. Você vai aprender um outro movimento. Você vai passar a olhar por uma outra visão. Não é sobre você, mas é sobre os planos dele para a sua vida. E ele continua: em toda perseverança e paciência. O principal resultado, né, do fortalecimento divino não é remoção das dificuldades, não é Deus abrir o caminho para você passar, mas a capacidade de suportá-las com uma atitude de fé e de graça. Deus não prometeu em momento nenhum que seria maravilhas, mar de rosas. Jesus disse bem assim: no mundo tereis aflições. É sobre isso que Ele está falando. Mas Ele continua dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
tem de bom ânimo, eu te mostro o caminho, tenha bom ânimo, eu vou contigo, tenha bom ânimo. Você não está só, eis que deixarei, eu preciso ir para concluir a missão, Jesus dizendo, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que conduzirá vocês por todo o caminho da verdade, e Ele te ajudará, e Ele te fortalecerá, Ele será o teu consolo, o teu ajudador. É sobre isso, é sobre isso. Perseverança e paciência não é achar que vai ser um mar de rosas para você caminhar, mas é você no meio da sua luta, das suas dores, das suas dificuldades, o Senhor enxugará tuas lágrimas, tomará você pela mão e você chegará do outro lado vitorioso, e você vai poder olhar para trás e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Tudo isso, irmão, com alegria. Alegria é uma convicção interna da bondade de Deus. É algo aqui, íntimo. O mundo pode estar caindo, mas você está sorrindo. Sabe por quê? Porque você sabe que não é do teu jeito, não é na tua força, mas você está esperando naquele que prometeu. Eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Essa convicção interna da bondade de Deus, do seu controle soberano, que está no controle de tudo, e de uma esperança futura. Isso é o que gera alegria em nós. Alegria na provação, ela nasce da compreensão de que as dificuldades têm um propósito. Diga assim comigo, eu sei que existe um propósito nessa minha dor. Deus tem um propósito. Às vezes Deus usa meios doloridos para tratar com nós, porque somente assim para nós lembrarmos dele, somente assim, porque nós somos muito enganados por nós mesmos, e às vezes Deus precisa fechar algumas portas, te dar uma espremida para você lembrar que existe um Deus, um Criador, aquele que tem algo maior na tua vida, mais do que você está pensando, desejando, imaginando, é muito maior. Por isso às vezes Ele te espreme você, para você ficar alinhadinho, para você lembrar que existe um Criador, um Deus que tem um plano na tua vida, que não vai ser do seu jeito, a sua maneira, mas do jeito dEle. Alegria vem da certeza de que Deus está usando até mesmo as lutas diárias para nos moldar e aperfeiçoar. Diga assim comigo, eu estou dentro de um molde. Essa luta é para me moldar. Essa dificuldade é para me moldar, é para me aperfeiçoar, é para me deixar mais próximo de Deus, é para me deixar mais alinhado com o coração do Pai. Diga assim comigo, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor que seja a tua força no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo aqui? Deus é bom. Aleluia. Aqui no verso 12, vai dizer assim, com alegria, dando graça ao Pai que nos capacitou de participar da herança dos santos na luz. Dando graça ao Pai, ou seja, seja agradecido. Precisamos reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer a nossa dependência dEle. Precisamos ser agradecidos por tudo, pelos detalhes, por tudo que Ele proporciona na nossa vida. Às vezes vai acontecer algumas coisas que a gente não tem entendimento, não sabe por que isso aconteceu. A gente imaginava que seria diferente, de outra maneira, lindo, bonito, maravilhoso. Mas as coisas mudaram no meio do caminho e se tornou diferente, se tornou um desafio, se tornou lutas, dificuldades, barreiras. Ei, mas seja agradecido porque Deus está no controle. Diga assim, Deus ainda está no controle da minha vida. Aleluia, aleluia. Ele capacitou a participar da herança dos santos. Olha que lindo. Deus Pai, na sua graça e misericórdia, tomou os crentes, ou seja, eu e você, nos tornou aptos e qualificados a partilhar das bênçãos espirituais e dos privilégios que pertencem ao povo de Deus. E hoje estamos aqui para comemorar a ceia do Senhor, lembrando desse ápice, desse momento mais glorioso da humanidade, no qual houve salvação, houve pagamento de preço. E tudo isso na luz, ou seja, na comunhão,
na comunhão com Deus, na intimidade. Agora eu quero entrar aqui no texto principal. Verso 13. Verso 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Ele nos libertou. Aqui existe um agente da libertação. Quem é? Ele. Esse ele aqui está se referindo ao Deus Pai. Ele nos libertou. Ele age através de seu Filho Jesus. A salvação, ela é algo, é uma obra totalmente divina. Ela não depende da raça humana. Não depende de mim e de você. Porque a raça humana, ela não estava qualificada a se autolibertar. Devido aos princípios quebrados lá no início, com Adão, com Eva. Então a humanidade se tornou refém, escrava, porque quebrou um princípio. E precisava alguém vir com uma outra plenitude, sem pecado, sem mancha, sem mácula, para pagar um preço de sangue verdadeiro. E essa obra não tinha como não tinha como você, ninguém do ser humano fazer, porque precisava de um sangue inocente. Por isso que Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo, porque não houve participação humana, sangue humano participando. Esse é um mistério de Maria ser cheia do Espírito Santo e gerar Jesus Cristo. Porque se fosse do casal Maria e José, se tornaria uma pessoa normal, da mesma raça, descendência, como eu e você. Por isso o sangue de Jesus não era igual ao meu e o teu. Era um sangue puro, porque não nasceu da linhagem humana. Entendeu isso? Isso explica o porquê do momento glorioso de Maria ser cheia do Espírito Santo e engravidar. E é essa a questão. Não tinha como eu e você fazer nada, nenhum ser humano. Mas Ele fez isso por amor. Ele nos libertou do poder das trevas. Esse libertou, ele refere-se ao domínio espiritual de Satanás, das forças malignas, né, força do mal, que controla o mundo e a vida de todos aqueles que estão separados de Deus. Então, ou seja, antes de Jesus Cristo, a humanidade estava devidamente escravizada, sendo oprimida, devido a um erro lá atrás. Mas antes, dessa separação, antes da nossa conversão, todos os seres humanos estavam nessa situação. Nossa situação sendo oprimidos por uma autoridade espiritual maligna. Todos nós vivíamos numa escuridão moral e espiritual, até ter um encontro com Cristo. Até então Jesus veio e morreu numa cruz. Nos nossos dias, até ter um encontro real com Ele, entregar a nossa vida para Ele. Então, essa mudança de decisão, essa ação decisiva, ela está no passado aqui, libertou. É um verbo que está no passado, ou seja, que já foi concretizado, que já foi realizado. E olha só que interessante. Isso indica o quê? Que essa ação foi completa, que já foi feita. Isso traz uma conotação de que não estamos em processo de libertação. Já fomos libertados da autoridade legal e do poder controlador das trevas. Então, ou seja, a treva já não tem mais domínio para aquele que entregar a vida a Jesus. Mas o que acontece? Existe uma legalidade, existe brechas, que vai quebrar princípios, e o poder das trevas vai poder, então, atrapalhar a tua vida de alguma maneira. Mas liberto, Jesus já foi, já fez isso. Você já foi liberto. O que acontece, o que causa esse entrave na nossa vida,
é porque nós damos legalidades para o mal atuar na nossa vida, na nossa família, contra nós. Entende? Mas o preço já foi pago e você já foi liberto. Deus te tirou do império das trevas e levou para o seu reino maravilhoso. Já foi feita essa transição. Jesus, e a Bíblia fala que isso é imediato. Quando Jesus estava na cruz, o ladrão que estava do seu lado falou para ele: lembra de mim quando entrar no teu paraíso? Ele disse assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O cara tinha uma vida toda torta, toda bagunçada, mas entregou a vida a Jesus. Ele veio e resgatou. O sangue vem sobre essa vida. Você precisa entender esse princípio. Quando você está nas trevas e entrega a vida a Jesus, o sangue de Cristo vem e te lava. Quando o Pai olha para você, antes desse fato, olha para você e vê o pecado. E vê os princípios quebrados. A conexão fica desconectada. Mas quando Jesus veio, então o sangue está sobre as nossas vidas. Quando Deus Pai olha para você, não vê os seus erros, os seus pecados, mas vê o sangue de Cristo. E isso te dá uma porta aberta para a conexão com os céus. Essa é a questão. É o sangue de Cristo na tua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o sangue de Cristo te lava. E aí começa um processo de uma nova criatura, de transformação. Mas a salvação é de imediato. E olha só, essa ação aí, transportou para o reino do Filho amado, que também, né, é automática, doação. Ele liberta e te transporta para o reino de Deus. Isso daí é o quê? É um complemento da libertação. Deus não apenas nos tira de um lugar, Ele imediatamente nos coloca em outro. É o que diz, Ele libertou você, tirou você aqui do erro, do pecado, do império das trevas que te oprimia e te transportou para o reino do seu Filho amado. Ele te liberta aqui e te transporta para cá. A palavra original, aqui ele está querendo dizer, mudar de lugar, mudar de casa. Você morava em algum lugar e Ele te transportou para outro lugar. É o que a palavra do Senhor vai dizer. Então fomos nós transportados. Ele transportou você. Diga assim, eu já não estou sobre. Diga comigo, eu já não estou diante do império das trevas. O império das trevas já não me domina. Eu pertenço ao reino de Deus. Esse novo domínio, né, essa mudança de um reino para o outro, Ele quer dizer que agora nós estamos debaixo de uma outra autoridade, de outro princípio. Quando você muda de uma cidade para outra, por exemplo, você precisa se adaptar àquelas legislações. Por exemplo, no Brasil, nós morávamos lá, era de um jeito. Mudamos para cá, aqui já é de outra maneira, de outra forma. Sim ou não? A mesma forma. Antes você era oprimido, escravizado. Você era escravizado. Mas Ele te transformou para o seu reino do seu Filho amado. Hoje já não há mais escravo. A liberdade. A liberdade. O reino, a linguagem aqui, a lei do reino de Deus é a linguagem do amor, do compartilhar, de empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é o reino de Deus. E é debaixo desse governo, é debaixo dessa nova autoridade que nós estamos. O governo e as novas leis. Leis do amor, da luz, da graça de Cristo que nos alcançou. Você pode dizer obrigado, Jesus. Então aqui existe uma nova identidade, existe uma nova posição nesse reino da luz, né? Uma nova cidadania, né? Uma lealdade, isso tudo mudou. Hoje nós pertencemos a Cristo, Ele é o nosso Rei. Hoje Ele é o direcionador da nossa vida. Antes era você, do seu jeito, da sua maneira, e desejando mal para os outros. Hoje é diferente, hoje você está no reino da luz. Hoje Ele é teu guia, Ele é quem te conduz. Hoje Ele gera o amor na tua vida para você amar. Hoje Ele gera a empatia para você se colocar no lugar do outro. O reino de Deus é compartilhar. Você compartilha o que tem, você floresce, você dá frutos. A luz de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se aprofunde nisso, né? Tenha isso em seu coração. E para finalizar, o verso 14 ele vai dizer assim, ó: em quem temos a redenção
a remissão dos pecados também. Então, ou seja, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, e ainda tem por causa da redenção e da remissão de pecados. E eu quero aqui entrar nessa questão rapidinho, só para finalizar. A base legal dessa transferência de um reino para o outro, dessa mudança de vida, a pergunta é, como isso é possível? Como é possível essa mudança? Como eu já disse, através de Jesus Cristo, em quem temos, a palavra aqui está dizendo, em quem temos a redenção. Redenção quer dizer salvação. Em quem temos? Temos em quem? Em Cristo Jesus, é através dele. Através dele. E o que acontece? A redenção é o meio pelo qual a justiça de Deus é satisfeita. Ou seja, através da salvação, hoje você pode ser justificado diante de Deus. Não adianta Satanás ir diante de Deus e te acusar. Está vendo ele? Está vendo ela? Não está digno de participar da ceia do Senhor. Não é digno porque continua mentindo, continua errando, continua blasfemando, duvidando da tua palavra. Mas aí vem, além de Deus olhar e ver o sangue de Cristo na tua vida, o sacerdócio de Jesus Cristo está ativo. Ou seja, hoje Jesus morreu, ali naquela época ele subiu aos céus e hoje ele está na função de sacerdote, de intercessor. Ele só olha diante do Pai e intercede. Ei, esse é meu filho, eu comprei com alto preço, meu sangue está sobre a vida dele. Satanás não adianta vir te acusar, mas ele é meu, eu comprei ele me pertence. Essa é a justiça de Deus sendo manifestada através de Cristo Jesus na salvação. Redenção, ela significa, olha só, pagar um preço de resgate para libertar um escravo. Essa é a palavra usada. Um alto preço pago para libertar um escravo. Antigamente você era escravo dos seus desejos, dos seus desejos naturais do ser humano, que a Bíblia vai chamar de desejos carnais, das opressões de Satanás. Você era escravo disso, mas hoje Deus te libertou, e o Espírito Santo habita em ti, e hoje o fruto do Espírito é que comanda a tua vida, está florescendo, é a bondade, é a misericórdia, é o amor, é tudo sendo florido na tua vida, no teu coração. Então fomos comprados dessa escravidão, do pecado, do império das trevas, por um preço sacrificial, o sangue puro de Jesus Cristo. Você pode glorificar a Ele por isso? Você pode ser grato por isso? Você pode agradecer a Deus, obrigado por esse sacrifício, obrigado por me libertar? Será que você pode dizer isso? Remissão de pecados, isso significa perdão. Ele te libertou e te perdoou. A obra de Deus que Ele tem para fazer na sua vida é completa. Diga assim, é completa. É completa. A obra de Deus na tua vida é completa. Significa perdão, anulação ou cancelamento total da dívida dos nossos pecados. Deus não apenas nos resgatou, Ele apaga o registro das nossas transgressões, dos nossos erros, movendo essa barreira que nos separava de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim lá em Isaías: me apresenta os seus pecados, os seus erros. Quais são? Já não me lembro mais, já foi lançado no mar do esquecimento. Deus já não se lembra, Deus não está preocupado com o que você fez para trás, Ele está preocupado com o seu hoje, que a partir de agora Ele quer mudar e transformar a tua vida. Não importa. Antes você vivia na ignorância, mas você está conhecendo a verdade, e essa verdade vai te libertar. Deus não apenas nos resgata, Ele apaga os seus erros. Diga assim, os meus erros, Deus perdoou e apagou todos eles. Apagou. Aleluia. Para finalizar, eu já chamo o pastor. Deus realizou uma operação de resgate e foi completa.
O sacrifício de Jesus Cristo foi completo. Por isso ele diz assim: toda vez que comerdes e beberdes desse sangue, fazei isto em memória de mim. Fazei em memória de mim, por quê? Porque ele te libertou, ele te transportou de um reino oprimido, de escravidão, para um reino onde você tem liberdade. E hoje você tem liberdade para adorar, liberdade para expressar o amor dele na tua vida. Ele te libertou, foi completo tudo isso. Ele nos resgatou, arrancou do domínio da escravidão, do pecado, e nos estabeleceu como cidadão do reino dos céus, aleluia. Enquanto o reino de Deus está propagado aqui na terra, mas eu quero dizer para você, que tem algo separado lá no céu. O reino da terra aqui é somente um período momentâneo, mas a glória dele será completa na tua vida, quando ele voltar para buscar o teu povo, a tua igreja, e lá nós seremos eternamente, vivendo feliz ao lado de Cristo Jesus, esplandecendo, sendo iluminado pelo poder da tua glória, da tua luz, e esse dia vai chegar. E Jesus, ele disse assim: tem de bom ânimo, fiquem firmes, eu vou, mas eu voltarei, eu vou para construir morada para vocês, para onde eu estiver, vós estejais também, e quando eu voltar, e eu vou levar vocês para junto de mim, e quando não estiver junto de mim, o gozo, a alegria será completa, e será eterno, e viveremos eternamente juntos, ligados, em nome de Jesus. Creia nisso, aplauda ao Senhor. O reino dos céus chegou na tua vida, mas aqui é só o começo. Haverá uma eternidade te esperando, existe uma eternidade esperando por você, em nome de Jesus, aleluia. Tudo isso através de um pagamento, de um resgate que foi feito por ele lá na cruz, que é o que comemoramos hoje, que resultou um perdão total dos nossos pecados, dos nossos erros, tudo isso por amor. O Pai diz assim, João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Esse mundo está querendo dizer pessoas. Amou eu e você. Porque Deus Pai amou eu e você. Ele entregou o que tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna te espera em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome, aleluia.